Já estamos de volta aqui com o Dr. Evandro, Laurites e Lucena falando sobre próteses mamárias, tirando todas as suas dúvidas. Doutor, nós falávamos sobre as técnicas, tem mais alguma coisa, uma informação importante a acrescentar sobre esse assunto? Eu acho que a pergunta é a seguinte, como optar pela técnica de implante mamário? Isso é uma decisão conjunta ou uma decisão do médico? É uma decisão que cabe ao médico orientar bem o paciente e respeitar o posicionamento dele. Tem que ser uma decisão realmente conjunta, de que ele aceitar e você fazer a indicação precisa. Só um adendo que nós passamos. Existe outra técnica que ela já... infelizmente, existem alguns modismos. Vou colocar via axilar. Essa é uma tragédia. Esse traz problemas graves para os pacientes. Então começou a se usar isso, mas foi deixando, foi acabando. Eu, com muita tranquilidade, posso falar, nunca fiz isso. Nunca usei. Eu acho um absurdo. Foi uma colocação importante. Inclusive, eu tenho lido muito sobre uma nova técnica no mercado de rápida recuperação, que fala que a paciente pode retornar para casa dirigindo, 24 horas depois ela pode voltar às atividades normais. Isso procede? Olha, eu acho... Dentro existe tudo de modernidade, de conversa, só que isso aí é história com E, não história com H. E história, do português bem caso, são fantasias, porque não existe isso. Qualquer cirurgia, até retirar uma unha, exige você chegar e ter recurso. Se você for fazer qualquer uma sutura de um dedo, qualquer uma coisa você tem que se dar. Então imagina uma prótese que você tem a dinâmica da pessoa mexer. Então... as técnicas que são utilizadas, que são fundamentadas, são essas que eu estou falando para você. Como também tem pacientes que chegam e falam, doutor, eu vim aqui porque o senhor faz um sutiã interno? Isso é outra história, é uma história. Sutiã interno, isso aí não existe. O que existe é você colocar, você fazer a cirurgia adequada, colocar prótese. Se a paciente tem flacidez, se ela tem que fazer uma cirurgia e fazer uma apexia, óbvio que você vai fazer um fechamento muscular junto com a prótese. Mas criaram essa história do sutiã. São histórias fantasiosas, posso falar com muita certeza. Tem muita coisa que é apenas um nome comercial para atrair pacientes. Infelizmente existe uma desinformação, né, doutor, no setor. Agora, falando sobre cirurgia segura, quais critérios o paciente, né, a paciente nesse caso, ela deve adotar na hora de escolher o seu cirurgião? Além de ver se esse médico é membro da sociedade, quais cuidados são necessários, né? Indicação, quais seriam as dicas para uma cirurgia plástica, não só um implante mamário, mas uma cirurgia plástica bem sucedida? Eu acho que é interessante para qualquer pessoa que procura cirurgia plástica, ela vê as credenciais do médico primeiro. Existe um regimento que se faz, chama Conselho Regional de Medicina, procurar saber se o médico é desse conselho. Segundo, isso é muito fácil porque o smartphone te dá tudo isso. Você procurar se é membro de uma sociedade reconhecida. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é reconhecida. Você conhecer uma pergunta, o que é mais interessante é a indicação de outra pessoa que já fez cirurgia, isso é primordial. Então, depois a relação entre o médico e o paciente é uma relação de confiança, de empatia, e isso é o que traz os melhores resultados. Então, esses são os primeiros passos para a escolha do profissional. Agora, chegou na consulta, tem que ver se a pessoa tem a indicação, né? Porque o procedimento que funciona, o procedimento seguro, é aquele que tem uma indicação correta, certo, doutor? Muita gente, às vezes, quer fazer um procedimento que não se aplica ao seu perfil. O que é interessante é que o médico tem que explicar de que existem as limitações.
Então, na medicina, até tem algumas pessoas dizendo, né? Na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. Não se pode dizer que tudo pode ser feito, nem nunca vai ser feito. Então, você tem que fazer a indicação precisa. Se o caso é esse, a cirurgia adequada é essa aqui. Vai lhe trazer benefícios, não vai prejudicar funções. Essa é a premissa. As próteses mamárias, a partir de que idade são permitidas? São possíveis fazer essa cirurgia? Porque nós sabemos que tem muitas jovens, por diversos motivos, que querem até precocemente colocar os implantes, né? Ou porque os seios são pequenos, ou porque por uma questão de assimetria. Aliás, quais são os principais motivos que levam uma paciente a procurar o silicone, né? Como popularmente é conhecido, e quando isso é permitido, indicado, a partir de que idade? Interessante. As próteses mamárias, o médico tem que fazer a avaliação, se baseia por os fatores hormonais de cada paciente. Se respeita, depois da menarca, que é a primeira menstruação, existem algumas regras. Por quê? A primeira menstruação, o segundo ano, o terceiro ano, normalmente se tem um tempo em torno de 4, 5 anos após a primeira menstruação. É o mais correto. Por quê? O broto mamário, ele desenvolve na adolescência, quando tem a primeira menstruação, há um desenvolvimento por força dos hormônios. Então, a mama cresce um pouco. Tem mulheres que ela desenvolve mais um lado do que o outro, mas do segundo ano já equilibra. Tem outras que só vêm equilibrar geralmente. O equilíbrio, antigamente se pensava, 3 anos depois da primeira menstruação. Eu sempre faço o cálculo de 4, 5 anos. Mesmo dependendo do biotipo, porque se você vê a origem, eu opero pessoas fora do Brasil, pessoas que têm um biotipo diferente de brasileiro. Então, não é o tamanho da pessoa, você vê uma criança com 13 anos de idade que tem 1,90 m de altura, então não é o tamanho dela que vai te indicar você fazer a prótese. Tem que haver esse respeito dos hormônios. Eu acho que é importantíssimo essa avaliação baseado nos princípios que você tem, que é os fatores hormonais. A procura que você perguntou, você falou para mim, quem é que procura? Normalmente se procura fazer prótese. Existe um mecanismo que dentro, que se explica, o médico tem que ter o entendimento da psicologia, que é o mecanismo de autoafirmação, o mecanismo de projeção em relação a se ver seu próprio corpo. Tudo isso é a faixa da adolescência, não existe isso. Essa é uma procura maior nessa idade para se colocar prótese. Então, é temível de você chegar e procurar um profissional de uma forma que não tenha esse entendimento, porque não é correto você colocar uma prótese com uma criança que ainda tem 2, 3 anos de menstruação para desenvolver. Só para você entender, existe um que chama-se síndrome de Polan, que são crianças que eu tive alguns casos, são raríssimos, mas eu já tive. São casos, criança que desenvolve só um lado do tórax e o outro não tem. Ela não tem mama do lado e tem mama do outro. Chama-se síndrome de Polan. Esses casos, a gente precocemente, olha as exceções, precocemente, quando aparecem as primeiras menstruações que vão desenvolvendo, você vai fazendo a avaliação. Você pode usar, a partir do segundo ano, você colocar o que a gente chama, se põe como fosse um dilatador da pulsa. Você põe uma prótese que ela é transitória, é inflável, você infla para desenvolver, para futuramente você colocar a prótese definitiva, mas mesmo assim respeitando os princípios e esperar pelo menos 2, 3 anos de menstruação. Muito esclarecedor. Doutor, acho que o nosso tempo ainda permite 2 perguntas, né, Rodrigo? Você falou das indicações corretas. Quais são os principais problemas decorrentes das próteses mamárias e por quê? São problemas evitáveis? O grande problema da prótese, no meu entender, é você colocar uma prótese que não é adequada. A relação, para mim, chama-se relação continente-conteúdo. O continente é pequeno, você tem que colocar um conteúdo que não ultrapasse tanto o continente. Então, você não pode querer colocar uma prótese muito grande numa paciente que tem um tórax que não é tão grande. Então, isso pode levar a estrias,
Primeiro, essa é a pior coisa que pode existir, a formação de estrias. Como também até mesmo mulheres que já até amamentou e que tem uma mama que é túrgida, rígida, e quer colocar uma prótese. Se você colocar uma prótese grande demais, a prótese vai acontecer de dar peso e dar pitose, que a gente chama a queda da mama. Excelente, doutor. Eu conversei com o doutor Evandro Lauritas e Luceno. Os contatos do doutor estão aqui na tela para você que ficou com dúvida, entrar em contato com ele, tirar suas dúvidas, agendar uma consulta, que é o ideal, para um exame clínico, exames complementares e saber, né, ter uma opinião médica sobre o que você deseja realizar como procedimento. Doutor Evandro, muito obrigado e está convidado a voltar. Obrigado a você, estarei sempre à disposição a qualquer momento que precisar. Muito obrigado a você também pela companhia. Os nossos contatos também estão aqui na tela. Conta pra gente o que você quer ver no programa e nós vamos consultar uma especialista para te auxiliar. Semana que vem tem mais, eu espero você.